e, com o contorno completo da mão de uma mulher moça, apresentava por seu aspecto, na face dorsal, as rugas distintivas da idade. Ora, a médium, como eu disse mais acima, era mulher idosa. Ela morreu pouco depois da experiência. Eis uma particularidade que nenhuma fotografia pode produzir, e que prova de maneira evidente que a materialização se efetua à custa do médium, e que esse fenômeno é devido a uma combinação de formas orgânicas existentes, com elementos normais introduzidos por uma força organizadora estranha, a que produz a materialização. Senti um prazer intenso ao saber que o Sr. Oxley tinha feito as mesmas observações, como consta de sua carta datada de 20 de fevereiro de 1876 e relativa a provas de moldagem que ele me mandava e de que se tratará mais adiante. Coisa curiosa, escreve ele, reconhecem-se invariavelmente nesses moldes os sinais distintivos da mocidade e da velhice. Isso prova que os membros materializados, conservando inteiramente sua forma juvenil, apresentam particularidades que traem a idade do médium. Se examinardes as veias da mão, encontrareis ali indícios característicos e que se referem indiscutivelmente ao organismo da médium. Trata-se da mão de Lili, da qual eu junto também uma fotografia. Citarei aqui um caso que se refere ao mesmo fenômeno, a moldagem de mãos absolutamente idênticas às precedentes, mas obtidas em condições muito notáveis, por obra de outro médium, pertencente mesmo ao outro sexo, o Dr. Monk. E verdade que a antiga médium, a senhora Firman, assistia à sessão na qualidade de espectadora, de maneira que se poderiam atribuir os resultados obtidos à influência que ela exercia à distância. Outra particularidade notável dessa sessão, as formas humanas emergiam de trás da cortina, e, depois de se ter retirado para proceder às moldagens, apareciam de novo apresentando os moldes aos assistentes, que os tiravam das mãos ou dos pés materializados. Eis em que termos o Sr. Reimers conta o fato. Em breve tempo a força oculta começou a agir, ouviu-se a agitação da água. Alguns minutos depois, fui convidado a levantar-me e estender as mãos, ficando em uma atitude inclinada para retirar os moldes. Senti o contacto de um molde em parafina, e o pé materializado desprendeu-se dela com a rapidez do relâmpago, produzindo um som bizarro e deixando o molde em minhas mãos. Nessa mesma noite, obtivemos também as duas mãos. Os 3 gessos mostram exatamente as linhas e traços característicos das mãos e pés de Bertie, como eu os tinha observado quando os moldes tinham sido obtidos nas sessões com a médium a senhora Firman. Vede Psychische Studien, 1877, pag. 549. Naquela mesma sessão, recebeu-se o molde de outra figura materializada, pertencente a um indivíduo que tomava o nome de Lili. Esse molde fornece uma nova e notável prova de autenticidade do fenômeno. Um relatório sumário daquela experiência, que se deu a 11 de abril de 1876, foi publicado pelo Sr. Oxley, que tinha tomado parte nela, no The Spiritualist de 21 de abril de 1876. Mais tarde, em 1878, ele comunicou àquela revista uma narração circunstanciada desses fenômenos, acrescentando ali os desenhos da mão e do pé, vazados por meio de moldes que ele próprio tinha retirado dos membros materializados. The Spiritualist de 24 de maio e 26 de julho, o Sr. Oxley teve a fineza de me fazer chegar às mãos os gessos vazados nesses moldes. Julgo útil citar o artigo que consagra a mão de Lili, incluso uma fotografia daquela prova, segundo uma fotografia feita em Petersburgo, em minha presença. Lemos pois no The Spiritualist de 24 de maio de 1878, a imagem do lado oposto reproduz exatamente o gesto da mão do espírito materializado, que se apresentava com o nome de Lili, e que foi obtido por vazamento no molde deixado por esse espírito na sessão de 11 de abril de 1876, e isso em condições que tornavam qualquer fraude impossível. Como médium tínhamos o Dr. Monk, depois de o termos examinado, a seu próprio pedido, ele foi posto em um gabinete improvisado pela colocação de uma cortina através do vão de uma janela. A sala ficou iluminada a gás durante todo o tempo da sessão. Aproximamos uma mesa redonda da própria cortina e ali tomamos lugar, em número de 7. Logo depois 2 figuras de mulher, que conhecíamos com os nomes de Bertie e Lili, apareceram no lugar em que as 2 partes da cortina se tocavam, e, quando o Dr. Monk introduziu a cabeça através da abertura, essas 2 figuras apareceram acima da cortina, enquanto que 2 figuras de homem Mick e Richard, a separavam dos 2 lados e se faziam igualmente ver. Por conseguinte,
divisamos simultaneamente o médium em 4 figuras materializadas, cada uma das quais tinha seus traços particulares que a distinguiam das outras figuras, como se dá entre pessoas vivas. E escusado dizer que todas as medidas de precaução tinham sido tomadas para prevenir qualquer embuste que nos teríamos apercebido da menor tentativa de fraude. Além de que, a forma obtida e a prova em gesso falam por si mesmas, ali se distinguem nitidamente as menores saliências da pele, e a curvatura dos dedos não teria permitido retirar a mão do molde sem danificá-lo. A largura do punho era apenas de 4x2 polegadas, ao passo que a largura da palma entre o dedo índice e o mínimo era de 13,5 polegadas. Levei essa forma à casa de um modelador, que fez o seu gesso. Eu mesmo preparara a parafina e a tinha levado para o gabinete. Bertie entregou, em primeiro lugar e por sua própria mão, o molde ao Sr. Reimers e em seguida me deu de seu pé. Depois disso, Lili me perguntou se eu desejava ter a forma de sua mão. Naturalmente ela recebeu resposta afirmativa. Mergulhou a mão na parafina, posso dizê-lo, porque ouvimos o ruído que produziu o deslocamento da água, e, um minuto depois, estendeu entre as cortinas, convidando-me a retirar a luva de parafina que envolvia. Inclinei-me em sua direção, por cima da mesa, no mesmo instante sua mão desapareceu, deixando entre as minhas o molde pronto. A autenticidade desse fenômeno está fora de dúvida, porque o médium foi examinado antes de entrar para o gabinete, e porque a mesa, próxima à qual estávamos sentados em semicírculo, tinha sido colocada justamente de encontro à cortina. Por conseguinte, era impossível penetrar ali e de lá sair alguém sem ser visto, por estar a sala suficientemente iluminada para que se pudesse ver tudo quanto se passava ali. No caso citado, a mão que serviu de modelo ao molde não era evidentemente nem a do médium nem a de qualquer dos assistentes. Então, desde que toda a intervenção por parte de um ser humano ficava completamente excluída, é o caso de perguntar, que mão serviu de modelo ao molde? Sabemos que a figura que apareceu é de semelhança perfeita com uma mulher viva. Ela estendeu fora do gabinete a mão coberta pela luva de parafina, e essa luva ficou entre as minhas mãos depois que desapareceu a mão materializada. Se, em geral, se pode ter confiança no testemunho dos homens, e estamos prontos, todos 7, a confirmar a exatidão dessa narração, possuímos no presente caso uma prova irrefutável da intervenção de uma força estranha, não emanando do médium, nem das pessoas presentes. Assim, acha-se estabelecida, de maneira indiscutível, a existência de seres que vivem fora da esfera terrestre. Até onde posso julgar nesse caso, a curvatura dos dedos, nessa moldagem, seria um obstáculo insuperável à saída franca da mão mudada. Por conseguinte, esse gesso, que não apresenta vestígio algum de fratura, nem fenda, nem soldagem, deve por isso mesmo ser considerado como a prova material de sua origem supranatural. A prova em gesso do pé de Bertie, que recebi do Sr. Oxley, apresenta também particularidades notavelmente convincentes. As concavidades formadas pelos artelhos, no nível de sua reunião com a planta dos pés, necessariamente tiveram que ficar cheias de parafina e deveriam ter formado saliências verticais que teriam sido infalivelmente fraturadas se o pé se tivesse retirado de maneira ordinária. Ora, a forma dos artelhos ficou intacta. Outra circunstância significativa, não são somente as cavidades e depressões que são reproduzidas com perfeição, pois as linhas sinuosas que sulcam a pele são não menos claramente acentuadas na planta do pé, em número de cerca de 50 por polegada, como verificou o Sr. Oxley. Outra particularidade, o segundo artelho é o mais levantado do que os outros e só tem 14 milímetros de largura na base, ao passo que mede 19 na região da unha, como verifiquei com minhas próprias medidas, e, entretanto, a forma do artelho e as menores saliências da pele acentuam-se com perfeita nitidez, principalmente no nível da base. Se o artelho tivesse sido retirado da forma, à maneira ordinária, todas essas minudências teriam desaparecido, e o próprio artelho teria adquirido uma espessura uniforme em toda a sua extensão. A fim de dar ideia tão completa quanto possível da personalidade que aparecia com o nome de Bertie, ponho à disposição do leitor uma fotografia do modelo em gesso de seu pé. O Sr. Oxley publicou uma descrição circunstanciada a seu respeito, acompanhada de desenhos e de um esquema, no T Spiritualist de 26 de julho de 1878, e também na obra da Sra. Ardine Gibritain, Nineteenth Century Miracles Manchester, 1884, pag. 204. Por minha vez, posso acrescentar a particularidade seguinte,
no decurso de minha correspondência com os senhores Oxley e Remeus, na própria época em que se faziam essas experiências, o Sr. Oxley teve a bondade de mandar-me o contorno do primeiro modelo, vazado em gesso, do pé de Bertie, bem como o contorno do pé da médium, sendo ambos feitos pelo próprio Sr. Oxley. Colocando o gesso original do pé de Bertie sobre o primeiro desses desenhos, verifiquei que havia semelhança completa, sendo o comprimento do pé de 19,8 centímetros, em todo caso não mais de 20 centímetros, enquanto que o pé da médium era 3 centímetros mais comprido. Desejando possuir ainda alguns pormenores complementares sobre aquela notável seção, escrevi ainda muitas cartas ao Sr. Oxley, apresentando-lhe diversos quesitos. Dou em seguida as suas respostas, que contêm documentos muito interessantes. Bury New Road N. 65, Igerbroughton, Manchester, 24 de março de 1884. Senhor, incluso lhe mando a planta da sala, ela só tem uma porta, cuja chave se retirava de cada vez no começo da sessão e ficava, quer em minha mão, quer nas do Sr. Remes. E verdade que a sala ficava ao resto do chão e que a janela tinha sacada para o lado da rua, mas eu fazia todos os preparativos necessários para transformar o vão daquela janela em gabinete apropriado para as experiências. Desciam-se as gelosias e fechavam-se as portas de dentro, mas, como a luz da rua penetrava sempre, pendurávamos defronte da janela um pano preto, que eu mesmo fixava por meio de pregos, subindo em uma escada. Como pode compreender, a médium ficava na impossibilidade absoluta de transpor esses obstáculos, admitindo-se que o tivesse desejado, pois que qualquer tentativa nesse sentido teria produzido um ruído que seguramente chegaria aos nossos ouvidos, visto que estávamos sentados muito perto da cortina, como indica o desenho. Além disso, ainda mesmo que a médium tivesse subido a uma cadeira, não teria podido alcançar a parte superior da janela para pregar de novo o pano. Tenho pois razão de presumir que nenhuma negligência fora cometida em nossas medidas de precauções. Demais, ouvimos sempre o ruído que produzia o objeto mergulhado na água. Para confronto, pesamos por muitas vezes a parafina antes de fazê-la fundir, e, quando os moldes estavam prontos, nós os pesávamos de novo com o resto da parafina. Os dois pesos eram exatamente iguais, o que prova que os moldes foram feitos atrás da cortina. Aliás, a prova em gesso trazem-se a indicação de sua origem, e os que pretendem que ela pode ser obtida por um processo de moldagem, sem uma única soldadura, não tem mais do que experimentar. Em relação ao artelho saliente sobre o qual me questiona, posso dizer-lhe somente que o agente oculto deveria tê-lo conformado assim. O pé da médium não tinha aquela particularidade. Os artelhos da senhora Firman são mais compridos e não têm semelhança alguma com aqueles. Convém também que o senhor se recorde de que o pé materializado saiu de trás da cortina, envolto pelo molde e retirou-se imediatamente, deixando-o em minhas mãos. Esses dados terão como resultado responder a todas as objeções. Espero que a minha missiva lhe chegue em breve e em bom estado. Seu afeiçoado, W.M. Oxley. Bury New Road N. 65. Igerbroughton, Manchester, 17 de maio de 1886. Senhor, acabo de chegar em casa depois de uma ausência de 5 semanas, o que lhe explicará por que não respondi mais cedo a sua prezada carta. Em resposta a seus quesitos, responder-lhe-ei que os moldes em parafina achavam-se nas mãos e pés materializados, que saíam de trás da cortina. Vi distintamente uma parte descoberta da mão ou do pé acima do molde, e posso dar testemunho disso. Os fantasmas me diziam, tome, e, logo que eu tocava na parafina, os órgãos materializados desapareciam, deixando as formas em minhas mãos. A mão dirigia-se para mim até uma distância que me permitisse alcançá-la, inclinando-me por cima da mesa. O que é mais curioso, é o próprio tamanho da mão. A aparição que reconheci ser a mesma invariavelmente Lili, variava de tamanho. Umas vezes a sua estatura não excedia de uma menina bem desenvolvida, outras vezes apresentava as dimensões de uma senhora. Até acredito que ela não apareceu 2 vezes de maneira absolutamente idêntica, mas eu a reconhecia sempre e não a confundia nunca com as outras aparições. Eu sabia, por experiência, que a estatura e a aparência exterior das figuras materializadas são submetidas a condições dependentes das pessoas que fazem parte das sessões. Por exemplo, se uma pessoa estranha estava presente, eu notava certa diferença nas manifestações. Algumas vezes as figuras não se formavam completamente e não se distinguia mais do que a cabeça e o busto, outras vezes se mostravam de pé, segundo as condições.
Quanto à mão de Lili, apresenta uma mescla bizarra de juventude e de velhice, o que prova, a meu ver, que as figuras materializadas se utilizam, até certo ponto, dos traços característicos do médium. Mas a própria mão da médium não tem a mínima semelhança com aquele mando, e a diferença entre elas é tão grande quanto possível. Sucedeu-me frequentemente ver o espírito que eu conhecia com o nome de Lili em outras casas e entre amigos, mas somente com os mesmos médiums, quer com a senhora Firmin, quer com o Dr. Monk. Na casa de meu amigo o Sr. Gaskell, sucedeu-me de uma vez ver aquela figura materializar-se e se desmaterializar perante nossos olhos, com uma claridade muito intensa. Ela se mantinha durante todo o tempo suspensa no espaço, sem tocar no soalho uma só vez. Toquei com a mão em seu corpo e em suas vestes. O médium era o Sr. Monk. Daquela vez, a sua estatura não excedia 3 pés, mais ou menos. Mas essas particularidades em nada impugnam a autenticidade do fenômeno, que está provado para nós de maneira positiva. Seu afeiçoado, W.M. Huxley. Antes de dar por terminadas as experiências do Sr. Reimers, citarei ainda o processo verbal de uma sessão rigorosamente fiscalizada, que foi organizada em Manchester, a 18 de abril de 1876. O relatório competente foi publicado no The Spiritualist de 12 de maio do mesmo ano, e em seguida no Psychist de 1877, pags. 550 a 553. Dentre as 5 testemunhas daquela experiência conheço 3 pessoalmente, são, os senhores Tiedema Martese, Huxley e Reimers. Eis esse processo verbal, nós, abaixo assinados, certificamos pela presente que fomos testemunhas dos fatos seguintes, que se passaram, a 17 de abril de 1876, no aposento do Sr. Reimers. Depois de ter tomado uma quantidade de parafina com o peso exato de 3/4 de libra, pusemo-la em um baúde. Em seguida deitamos por cima a água fervendo, que fundiu a parafina. Se mergulha a mão nesse líquido, repetidas vezes, ela se cobre de uma camada de parafina. Retirando-se cuidadosamente a mão, obtém-se assim um molde que pode servir de forma para fazer modelos em gesso. Depois de ter enchido um segundo balde com água fria, para apressar o resfriamento das formas, colocamos os 2 baldes em um gabinete quadrangular, formado em um ângulo do aposento por meio de 2 pedaços de uma fazenda de algodão, medindo 6x 4 pés e ligados a hastes metálicas. A parede exterior do aposento não fazia corpo com a casa vizinha, e todo o espaço compreendido no ângulo em questão estava ocupado por diversos móveis. A existência de uma porta dissimulada era inadmissível. Quando os baldes foram conduzidos para o gabinete, cobriu-se a médium com um saco de filó que lhe envolvia a cabeça, as mãos e todo o busto até a cintura. A corrediça foi apertada fortemente, e o cordão atado atrás das costas, por muitos nós, nos quais se tinha passado um pedaço de papel, que devia escapar-se ao menor esforço que se fizesse para desatar os nós. As pontas do cordão foram presas no saco por meio de alfinetes, nas costas, entre o pescoço e a cintura. Todas as testemunhas foram unânimes em reconhecer que era absolutamente impossível a médium soltar-se sozinha sem se trair. Assim presa, a médium foi ocupar o lugar que lhe tinha sido marcado no gabinete, o qual só continha móveis e os baldes, e nada mais, como nos asseguramos à viva luz do gás. Quando todas as testemunhas se reuniram, isto é, logo no começo desses preparativos, a porta foi fechada à chave. Então diminuímos a luz, que ficou, entretanto, bastante intensa para permitir distinguirem-se todos os objetos que se achavam no quarto. Ocupamos nossos lugares, que estavam a uma distância de 4 a 6 pés do gabinete. Enquanto estávamos à espera, entoamos alguns cânticos. Em pouco tempo divisamos, na abertura em forma de janela deixada na parte superior da cortina, uma figura que se mostrou a princípio na face anterior, depois ficou de lado. Todos os assistentes viram com igual clareza uma grinalda luminosa com um enfeite branco, na cabeça da figura, e uma cruz de ouro pendente de seu pescoço por uma fita preta. Uma segunda figura de mulher apareceu depois, trazendo do mesmo modo uma grinalda na cabeça, e ambas se elevaram acima da cortina, dirigindo-nos amáveis saudações com a cabeça. Uma voz de homem, partindo do gabinete, deu-nos o bom dia e nos informou que ensaiava fazer modelagens. Em seguida, a primeira dessas figuras apareceu de novo na abertura da cortina e convidou o Sr. Martese a aproximar-se dela e lhe apertar a mão. Então o Sr. Martese pôde ver, ao mesmo tempo, o fantasma e a médium coberta com o saco e sentada na extremidade oposta.
O fantasma desapareceu imediatamente dirigindo-se para o lado da médium. Quando o Sr. Martese voltou para o seu sugar, a mesma voz nos perguntou, por trás da cortina, qual a mão que desejávamos obter. Depois de algum tempo, o Sr. Martese teve que se levantar de novo para receber um molde de mão esquerda. Em seguida foi a vez de o Sr. Reimers aproximar-se para retirar o molde da mão direita, a que ele devia mandar os amigos de Lipsia, como tinha sido prometido. Nesse momento, a médium começou a tossir. No começo da sessão, os excessos eram tão violentos que tivemos apreensões pelo bom êxito da experiência. Entretanto, eles se acalmaram no decurso da sessão, que se prolongou por mais de 1 hora. Logo que a médium deixou o gabinete, examinamos-os nós e o mais, e verificamos que tudo se achava em seu lugar, mesmo o alfinete, que estava muito pouco introduzido na fazenda e teria facilmente podido soltar-se se a médium tivesse feito um movimento brusco. Retirada a parafina que havia ficado no baúde, pesamo-la juntamente com as 2 formas obtidas. O peso era um pouco mais do que 3/4 de libra, mas esse excesso se explica naturalmente pela água que teve de ser absorvida pela parafina, em uma certa quantidade, como podemos verificá-lo, comprimindo o resíduo. Feito isso, estava terminada a nossa sessão. As provas em gesso, feitas nos moldes assim obtidos, distinguem-se completamente das mãos da médium, debaixo de muitos pontos de vista. Elas trazem o cunho de mão perfeitamente viva, e outras particularidades indicam que elas provêm do mesmo indivíduo, o mesmo que por diversas vezes já tinha produzido moldes semelhantes em parafina, nas mesmas condições de rigorosa fiscalização. Manchester, 29 de abril de 1877. J. N. Fiedman Martese, 20, Palmeiras Quarry, Brighton. Christian Reimers, 2, Dulce Avenue, Oxford Road, Manchester. William Oxley, 63, Burine Road, Manchester. Thomas Gazelle, 69, Oldham Street, Manchester. Henry Marsh, Birch Cottage, Fairy Lane, Burine Road, Manchester. Eis uma recapitulação sucinta dos fatos estabelecidos pelas experiências do Sr. Reimers. 1 graus. A médium estava isolada em condições que ofereciam todas as garantias desejáveis. As outras medidas de fiscalização estavam igualmente combinadas de maneira a não deixar subsistir nenhuma suspeita de fraude. Quanto à opinião do Dr. Hartmann relativamente à nulidade absoluta das medidas de isolamento e de atadura, como provas da não identidade da médium com o fantasma, voltarei a esse ponto no capítulo seguinte, que trata da fotografia das figuras materializadas. 2 graus. Além disso, nos casos examinados, as provas da realidade do fenômeno não se fundam apenas no insulamento da médium, mas ainda na diferença anatômica entre os órgãos materializados e os membros correspondentes da médium, diferença verificada não só pelas testemunhas como ainda pela evidência das moldagens. 3 graus. O mesmo tipo de órgão materializado reproduziu-se em todas as sessões, que foram numerosas e às vezes feitas em lugares diversos, o que prova a presença de um mesmo agente. O número das formas obtidas atinge a cifra de 15. 4 graus. As provas em gesso correspondiam exatamente às mãos e aos pés materializados, que as testemunhas tinham visto e tocado por numerosas vezes antes, durante e depois da moldagem. 5 graus. A posição dos dedos é diferente em cada modelo. 6 graus. Por muitas vezes os moldes foram apresentados aos assistentes, enquanto revestiam os órgãos em roda dos quais se tinham formado. 7 graus. O mesmo tipo anatômico de membro materializado reproduziu-se, apesar da substituição do médium feminino por um médium masculino. 8 graus. Finalmente, algumas dessas provas em gesso testemunham claramente sua origem supranatural, pois não puderam ser obtidas por qualquer dos processos de moldagem. O conjunto dessas particularidades dá uma importância excepcional às experiências do Sr. Reimers. 2. O médium está perante os assistentes. O agente oculto conserva-se invisível. A primeira experiência desse gênero foi feita pelo Sr. Ashton com a médium Annie Firelamb. Ela é descrita no T Spiritualist de 6 de março de 1877, página 126, nesses termos. Senhor, muito me obsequiará publicando em sua conceituada revista este relatório de uma sessão a que assisti e que apresenta garantias excepcionais da autenticidade dos fenômenos. Aceitei como verdadeiro favor o convite de dirigir-me, com muitos amigos, a 2 de março, sexta-feira,
a uma das sessões hebdomadárias organizadas especialmente para o estudo dos fenômenos espíritas na sede da Society of Spiritualists, em Newcastle, com a médium senhorita Annie Faylamb. Penetrando no primeiro aposento, divisamos o Sr. Armstrong, presidente da sociedade, ocupado em fazer o fundir parafina em um balde em que havia água fervendo até as 3/4 partes. Em uma sessão anterior, no decurso da qual fazíamos tentativas para obter fórmulas em parafina, tinha-nos sido prometido algum dia que Minnie, um dos guias invisíveis da senhorita Faylamb, tentaria fazer para nós muitos moldes de suas mãos. Quando a parafina ficou em fusão, levaram o balde para o aposento designado para a sessão, e o colocaram no ângulo mais afastado do gabinete escuro. Puseram ao lado um outro balde com água fria. O gabinete tinha sido preparado com o auxílio de 2 pedaços de fazenda de lã verde, reunidos e fixados na parede em um gancho, donde a fazenda caía por cima de uma haste de ferro em semicírculo, cujas pontas estavam profundamente introduzidas na parede, e formavam uma espécie de tenda. Antes de baixar o pano, o Sr. Armstrong nos perguntou a que condição desejava submeter a médium. Propus que a médium entrasse para o gabinete, externando completamente a minha resolução, mas a senhorita Faylamb objetou que nesse caso não teríamos uma prova suficiente da autenticidade do fenômeno que se produzisse. Então o Sr. Armstrong propôs que se cobrisse a cabeça e as espáduas da médium com um pedaço de fazenda de lã, a fim de abrigá-la da luz, o que foi feito. Aquela coberta só envolvia a cabeça e as espáduas da médium, sem ocultá-la às vistas dos experimentadores, 4 dos quais estavam colocados de maneira que podiam observar o espaço que separava a médium do gabinete. A médium caiu em transe e começou a falar sobre a inspiração de um de seus guias invisíveis, que exigiu desde logo que eu aproximasse a cadeira da poltrona ocupada pela médium, a 2 pés da cortina. Em seguida fui convidado a manter as 2 mãos da médium, devendo meu vizinho aproximar a sua cadeira da minha e colocar as mãos sobre as minhas espáduas. Ficamos nessa atitude durante toda a sessão, feita a luz bastante clara. Tomadas essas disposições, propuseram-nos que entoássemos cânticos. Apenas tínhamos começado, ouvimos a agitação da água no gabinete. Abrimos a cortina e vimos 2 moldes perfeitamente executados, representando as mãos de Minnie, guia principal da senhorita Faylamb, no soalho, ao lado do balde que continha parafina e que estava no centro do gabinete e não no extremo oposto onde o tínhamos colocado. Certifico que não somente a senhorita Faylamb não entrou no gabinete, mas ainda que nem antes, nem durante a sessão ela transpôs a distância supraindicada que a separava dele. Desde o momento preciso em que ela entrou no aposento, foi rigorosamente vigiada. Antes da sessão, eu tinha passado cerca de 3 horas em companhia da senhorita Faylamb e a tinha acompanhado durante todo o trajeto até a cidade, cerca de 3 milhas inglesas. Chegamos exatamente à hora fixada para a sessão. Estou com curiosidade de saber qual será a teoria que o Dr. Carpenter, sábio tão competente, imaginará para explicar os fenômenos espiritísticos precitados. Rutherford Race N. 8. Bicker, Newcastle-on-Tyne, 6 de maio de 1877. Thomas Ashton. Outra experiência, nas mesmas condições, foi organizada pelo Dr. Nichols como o médium Eglinton. Essa sessão é tanto mais importante por isso que não só as pessoas presentes podiam vigiar os pés e as mãos do médium, mas ainda porque os moldes em gesso representavam mãos que foram reconhecidas. Eis o artigo do Sr. Nichols, publicado no Spiritual Record, de dezembro de 1883, quando o Sr. Eglinton era meu hóspede em South Kensington. Tentamos obter moldes de mãos materializadas. Minha filha Willie, cujos escritos e desenhos vos são conhecidos pelos espécimes que vos comuniquei, nos prometeu tentar se poderia fazer o molde de sua mão. Por conseguinte, fizemos os preparativos necessários, adquiri 2 libras de parafina, da que se emprega para o fabrico das velas, e que é uma substância branca, semelhante à cera, porém mais friável. Fundi na minha estufa e deitei em um balde de zinco, cheio de água quente até a metade, para conservá-lo em fusão. Em seguida enchi um segundo balde com água fria. Tínhamos convidado uma roda escolhida, composta de 12 pessoas, dentre as quais só havia um estranho, um doutor alemão, o Sr. Friese, que se interessava muito pelo espiritualismo. O Sr. Eglinton tomou lugar por trás de uma cortina que isolava uma parte do aposento, em um dos extremos. Ele estava sentado no centro, no lugar em que as 2 metades da cortina se reuniam e, defronte dele, aquém da cortina,
Assentou-se o doutor alemão que lhe segurava as mãos. O gás iluminava bastante, de maneira que podíamos perfeitamente ver-nos uns aos outros. Quando tudo ficou pronto, levei os 2 baldes que estavam no meu aposento, uma com água fria e outro com água quente e a parafina em infusão. Coloquei-os em um ângulo do aposento, por trás da cortina, a uma distância de cerca de 6 pés do Sr. Eglinton, cujas mãos eram detidas, como já disse, pelas do Dr. Freese. Os convidados sentaram-se em semicírculo, o mais distante possível da cortina. Cada um de nós era distintamente visível, ninguém estava perto dos baldes, do mesmo modo ninguém teria podido aproximar-se deles. No fim de alguns instantes, ouvimos vozes que saíam do lugar em que se achavam os baldes, bem como o revolver d'água, imediatamente depois das pancadas de advertência. Então, aproximei-me e retirei os baldes de trás da cortina. Sobre a água fria, havia 2 peças de parafina solidificada, uma das quais tinha a forma de uma luva branca espessa de alabastro, e a outra representava alguma coisa de análogo, porém muito menor. Retirei o mais volumoso desses objetos e percebi que ele era oco e que tinha a forma da mão humana. O outro objeto era o molde da mão de um menino. Uma senhora que fazia parte da sociedade notou naquela mão um sinal particular, ligeira deformidade característica que lhe fazia reconhecer a mão de sua filha, que tinha morrido afogada no sul da África na idade de 5 anos. Conduzi os 2 baldes para o meu gabinete de estudos, deixando os moldes flutuarem na superfície da água. Fechei a porta e retirei a chave. No dia seguinte, fizemos aquisição de gesso muito fino e o introduzimos na forma grande. Para retirar dela o modelo, foi preciso sacrificar o molde. Esse modelo da mão da minha filha Willie, com seus dedos longos e afilados e aquele movimento gracioso que ela tinha adquirido mergulhando na parafina em infusão, quase na temperatura da água fervendo, até hoje eu o conservo em cima do pano de meu fogão, dentro de uma redoma. Todos ficam surpresos com a semelhança desse modelo com a minha própria mão, quando a coloco na mesma posição, à exceção da enorme diferença de tamanho. Aquela mão nada tem da forma convencional que os estatuários criam, é a mão puramente natural, anatomicamente correta, mostrando cada osso e cada veia e as menores sinuosidades da pele. E sem dúvida alguma a mão que eu conhecia tão bem em sua existência mortal, que depois eu apalpei tão frequentemente quando se apresentava materializada. O molde menor foi entregue à mãe do menino. Ela conservou o seu gesso, não tendo a mínima dúvida a respeito da identidade daquela mão com a de sua filha. Posso afirmar, da maneira mais formal, que a prova em gesso que está guardada em cima do meu fogão foi vazada no molde da mão materializada de minha filha. De princípio a fim, a experiência foi dirigida por mim e submetida às mais rigorosas condições. Se o molde tivesse sido tirado em mão viva, não teria podido ser retirado dela. A circunferência do punho é menor 1,5 polegadas do que da palma na região do polegar. Mão semelhante não poderia retirar-se do molde sem o quebrar em muitos fragmentos. A única explicação possível desse fenômeno seria supor que, deixando o molde, a mão se desfez ou se desmaterializou. Pedi ao Dr. Roberto Freese, que os leitores do Psychic Studien conhecem e de quem o Dr. Atman faz menção em seu livro, que me mandasse a descrição daquela sessão, na qual ele tinha tomado parte tão ativa, tendo sido até o encarregado de manter as mãos do Sr. Eglinton. Eis um resumo da carta que ele me escreveu a esse respeito, e que é datada de Elbing, em 20 de março de 1886. Senhor, satisfazendo a seu desejo, venho apresentar-lhe o relatório da sessão de 9 de dezembro de 1878, organizada em Londres, em casa do Dr. Nichols, com o médium Eglinton. Éramos 12 pessoas. Tomamos lugar ao longo de 3 das paredes do aposento, que tinha 4 metros de largura e cerca de 5 de comprimento. Uma cortina de tecido de algodão, dividindo o aposento de uma outra parede, a reduzia de 1 metro, de maneira que o espaço que ocupávamos formava um quadrilátero de 4 metros de face. No centro havia uma pesada mesa de acaju, que não tinha menos de 1,5 metro de diâmetro. Ao alto, um bico de gás ardia a toda a força. Segue-se a descrição de diversos fenômenos que se deram no começo da sessão. Citarei aqui a passagem que se refere especialmente à produção dos moldes em parafina. A cortina, composta de 2 partes que se reuniam no centro, tinha 2 metros de altura. Tendo Eglinton tomado lugar por trás dela, defronte da abertura, propuseram-me que me sentasse defronte dele, aquém da cortina, e lhe segurasse as mãos com força. O gás estava completamente aberto. Colocaram 2 baldes atrás da cortina, um com água fria, outro com água quente e parafina em infusão.
Desde que tomei as mãos de Eglinton, ouvimos atrás da cortina a voz forte de Joey, um dos espíritos guia de Eglinton, dar ordens: mergulhe a mão. Assim mesmo. Outra vez. Pronto. Agora depressa na água. A mesma voz deu ordem de repetir a operação, mais profundamente. Então, está muito quente. Que tolice. Vamos. Mergulha mais, assim, agora, de novo na água fria e depois ainda uma vez na parafina. Em seguida eu vi o choque que produz o molde tocando no fundo do baúde. Depois daquela primeira forma, obteve-se ainda uma segunda, nas mesmas condições. Quando se abriu a cortina, no fim da sessão, todas as pessoas presentes puderam verificar que eu mantinha sempre as mãos de Eglinton e que além dele nenhuma outra pessoa estava atrás da cortina. Retiramos os moldes que repousavam no fundo do balde de água fria e os examinamos cuidadosamente. Eles eram muito delicados e friáveis, posto que de uma consistência suficiente para podermos apalpá-los, tomando algumas precauções. O que nos surpreendeu, antes de tudo, foi notar que as duas formas apresentavam os moldes dos braços muito acima do punho. Para obter provas deles, basta enchê-los com uma solução de gesso. Depois da recepção dessa carta, dirigi ainda alguns quesitos ao Dr. Friese, aos quais ele me respondeu em data de 5 de março. Senhor, em resposta aos quesitos que me apresenta, tenho a honra de lhe comunicar o que segue. 1 graus, na parte do aposento isolada pela cortina, não havia janelas nem portas, o que aliás podia verificar-se à primeira vista, pois que ela estava suficientemente iluminada pelo gás que ardia no aposento, e nenhum outro móvel continha além de uma espreguiçadeira pequena. 2 graus, durante a sessão, eu via do Sr. Eglinton apenas as mãos, colocadas fora da cortina, porém ele mas tinha apresentado antes que a cortina estivesse fixada por meio de 5 alfinetes. Até aquela ocasião eu podia vê-lo inteiramente. Tendo tomado suas mãos, não as deixei até o momento em que a cortina foi aberta, e então todas as pessoas puderam certificar-se de que eram realmente as mãos do Sr. Eglinton que eu segurava, e não outra coisa qualquer. Eu estava sentado defronte do médium, mantendo suas pernas entre as minhas, e podia ver as extremidades de seus pés durante todo o tempo. 3 graus, ele se conservava calmo, mas nada indicava que estivesse em transe. O estado de transe se teria tornado patente infalivelmente, não só na atitude do médium como ainda na tensão de seus braços. Finalmente ele estava sentado numa cadeira simples e não numa poltrona, cujos braços tivessem podido sustentá-lo em caso de abatimento. 4 graus, no momento em que me entregou as mãos, não se apoiava sequer no encosto da cadeira. Se o tivesse feito depois, eu não teria deixado de perceber. 5 graus, os 2 moldes em parafina ficaram prontos no prazo de cerca de 10 minutos. 6 graus, a altura do aposento era de mais de 4 metros, a cortina chegava a cerca de 2 metros de altura. O gás ardia a toda a força, iluminando um e outro compartimento. O Dr. Michaud teve a fineza de mandar-me também a fotografia do molde em gesso da mão de sua filha, da qual se tratou na experiência em questão. A senhora que obteve naquela mesma sessão a forma da mão de seu filho me enviou igualmente, por intermédio do Sr. Eglinton, uma fotografia da prova, na qual 2 dedos são assinalados pela deformidade que serviu para estabelecer a identidade. Uma terceira experiência, feita em análogas circunstâncias, realizou-se perante uma comissão reunida ad hoc. Desta vez, só o pé direito do médium, sempre o Sr. Eglinton, ficou visível aos assistentes durante todo o tempo da sessão. Quanto às suas mãos, não estavam visíveis, mas tinham sido fortemente ligadas, assim como os pés. Sendo a forma em parafina em que se obteve nessa sessão precisamente a do pé direito, importa em ter sido médium inteiramente visível, em razão do argumento pars pro teto. Eis um artigo sobre essa sessão, publicado no The Spiritualist, de 5 de maio de 1876, pag. 202, a 28 de abril, sexta-feira, 1876, era dia de sessão em casa do Sr. Blackburn, que tinha organizado uma série delas em Londres, 38, Great Russell Street. O médium era o Sr. Eglinton, os assistentes eram as pessoas seguintes, o Capitão James, o Dr. Carter Black, o Sr. Algernon Joy, M.R.S. Fitzgerald, M.R.S. Desmond Fitzgerald, M. Vacher, F.C.S., M.R.S. C. Senhorita Kingsbury St. George Stoke, M.A. Eu, signatário do presente relatório,
funcionando na qualidade de delegado da comissão de organização das sessões. O espírito guia do médium, Joy, anunciou que ia fazer a experiência para obter moldes em parafina por meio de imersões repetidas do membro materializado no líquido preparado. Mandaram-se buscar 2 libras de parafina, que foi fundida e derramada na superfície da água quente contida em um balde. Essa operação foi executada segundo as indicações do Sr. Vacher. Sendo o peso específico da parafina de 87 graus, e sua temperatura de fusão 110 graus F, a camada assim preparada devia ficar por bastante tempo no estado de liquefação. O balde com a parafina foi colocado de um lado do gabinete, perto de uma bacia cheia de água fria, destinada ao resfriamento das camadas sucessivas de parafina que compõem o molde. O médium foi instalado em uma poltrona de junco e amarrado solidamente pelo Sr. Algernon e pelo Dr. Black, que solicitamente lhe ataram as mãos uma na outra, e os pés e em seguida os prenderam, bem como o pescoço, à poltrona. Farei observar que desde que o médium foi ligado puxaram por seu pé direito tanto quanto permitiam os obstáculos, e que, tendo afastado a cortina, conseguiu-se ter à vista, até o fim da sessão, esse pé, ou antes, para explicar-me com rigorosa exatidão, a botina com que ele estava indubitavelmente calçado no começo da experiência. Muitas pessoas, e eu fazemos parte desse números, se contentaram em observá-lo de tempos em tempos, não julgando que aquela exposição tivesse um caráter intencional, mas, depois da sessão, 4 dentre os assistentes me declararam que não tinham deixado de vista o pé exposto. Farei ainda salientar essa circunstância. O médium calçava meias de lã e botinas de elástico e que, em tais condições, não lhe teria sido possível descalçá-las dos pés sem que percebêssemos. Além disso, em dado momento, notou-se ligeira trepidação no pé, como se o médium tivesse convulsões. Apenas tinha começado a sessão, Joy nos pediu que abríssemos as 2 janelas existentes no gabinete, provavelmente por causa da elevada temperatura que havia naquele espaço fechado. Depois de cerca de 40 minutos, ouvimos por muitas vezes o choque da água, como se um objeto qualquer tivesse sido mergulhado nos baldes e, decorrida 1 hora, Joy nos disse, agora podem entrar, acabamos de lhes dar uma prova de natureza particular, fizemos o melhor que pudemos. Vejamos se conseguimos satisfazer-lhes. Ao entrar no gabinete, verifiquei que o médium estava amarrado, como no começo da sessão, e divisei 2 formas flutuando no balde que continha água fria. Elas estavam um pouco machucadas. Evidentemente esses moldes tinham sido feitos sobre o pé direito. O Sr. Vacher, auxiliado pelo Dr. Black, encheu-os de gesso e obteve modelos que indicavam claramente que as 2 formas tinham sido moldadas sobre um mesmo pé. Deve-se notar que as particularidades da superfície cutânea estão distintamente gravadas na face inferior dos moldes. O Dr. Black tem a intenção de comparar esses modelos com os pés do médium, com os quais poderiam apresentar certa semelhança, segundo as hipóteses adotadas. Para libertar o médium, tive necessidade de cortar os laços, não conseguindo desfazer os nós. Posso afirmar, sob palavra, que a posição do médium e o estado dos laços que o retinham eram exatamente os mesmos no fim da sessão, como no começo. Desmond G. Fitzgerald, MS Telefone N. Membro da Sociedade de Engenheiros Telegrafistas. Em nome da Comissão das Sessões. Algum tempo depois, a notícia seguinte apareceu no T Spiritualist, na página 300. Desdobramento do corpo humano, o molde em parafina de um pé direito materializado, obtido em uma sessão, Great Russell Street, 38, com o médium Sr. Eglinton, cujo pé direito se conservou visível, durante todo o tempo da experiência, pelos observadores sentados fora do gabinete. Verificou-se que era a reprodução exata do pé do Sr. Eglinton, como resulta do exame minucioso do Dr. Carter Black. E um caso surpreendente de desdobramento do corpo do médium, verificado não só pelos olhos, mas estabelecido de maneira absoluta pela reprodução plástica do membro desdobrado. O exemplo não é único, mas se torna particularmente notável por causa das condições nas quais se produziu, principalmente porque a comissão de organização das sessões, que era constituída por pessoas de elevada instrução, já se tinha dedicado a uma série de experiências feitas com todo cuidado, e sempre com a condição determinada de poder observar se não o médium todo, pelo menos uma parte do corpo, e que essa comissão está plenamente convicta não só da boa-fé do médium Eglinton, que funcionou em todas essas sessões, como também do caráter de autenticidade dos fenômenos.
Uma vez conseguida uma prova tão palpável do desdobramento, temos o direito de afirmar que, se sucede a figura materializada apresentar semelhança pronunciada com o médium, como no caso de Katia King, não se segue daí necessariamente que essa figura seja sempre o médium em propria persona, em disfarce. Podemos, pois, dizer que o Sr. Atman elabora em erro quando nos assegura categoricamente que onde não está provado que é uma alucinação, deve-se sempre considerar o fenômeno como uma ilusão. Abordemos a terceira categoria de experiências. O Dr. Atman faz distinção, de acordo com a psicologia, entre alucinação e ilusão. O primeiro desses dois termos aplica-se aos casos em que as criações da fantasia não são baseadas em uma percepção qualquer de nossos sentidos. O segundo indica uma transformação que experimenta em nossa imaginação uma coisa realmente percebida por um de nossos sentidos. Por exemplo, julgam-se ver uma serpente enroscada em um prato. A alucinação, se tomar uma corda por uma serpente, é uma ilusão. Acreditando ver uma figura nebulosa emanando do médium, estamos sujeitos a uma alucinação. Se tomar o médium por uma aparição, experimenta-se uma ilusão. Exemplo do Dr. H., o tradutor. 3. O agente oculto é visível, o médium está isolado. Citarei um exemplo que não deve ser desconhecido ao Dr. Atman, pois que é relatado no Psychische Studien. E provavelmente o fato que o Dr. H. visa falando das sessões no decurso das quais o médium tinha sido encerrado em uma gaiola. Efetivamente na experiência de que se vai tratar e que foi feita em Belper, Inglaterra, o Sr. W. P. Adsear empregou uma gaiola feita especialmente no intuito de encerrar nela o médium durante as sessões de materialização, com o fim de resolver definitivamente a questão seguinte: a aparição da figura materializada é ou não uma coisa distinta da pessoa do médium. Essa questão foi resolvida em sentido afirmativo. Colocaram o médium, a senhorita Wood, em uma gaiola cuja portinhola foi fechada por meio de parafusos. As plantas do aposento e do gabinete, perto do qual a gaiola tinha sido colocada, são reproduzidas na página 296 do Psychische Studien, de 1878. Foi em tais circunstâncias que se viram aparecer dois fantasmas, o de uma mulher conhecida com o nome de Megie, depois, o de um homem chamado Beni. Um e outro se dirigiram para fora do gabinete. Pags. 349, 354 e 451. Essas figuras se materializaram em seguida e se desmaterializaram perante os assistentes, e, finalmente, entregou-se, uma após outra, a moldagem de um de seus pés, na parafina. Segundo a opinião do Sr. Atman, esses resultados se explicam de maneira muito simples. No começo, é o médium em pessoa, trajando uma vestimenta, quer alucinatória, quer levada pela força nervosa, que passa e torna a passar através da gaiola, sem a mínima dificuldade. É, em suma, uma semi-alucinação. A segunda fase desse fenômeno não passa da alucinação completa da figura e das vestimentas. A terceira fase é de novo uma semi-alucinação, porque os moldes reais que se tem obtido importam na intervenção pessoal do médium espiritismos. Pag. 89. Mas eis o ponto difícil que o Sr. Atman passou em silêncio. O fato é que um e outro fantasma deixaram o molde de seu pé esquerdo, de maneira que se obtiveram as formas de dois pés esquerdos, de dimensões e conformação diferentes, e é precisamente dessa particularidade que a experiência tira sua força demonstrativa. Admitindo-se mesmo que não tivesse havido gaiola, durante a formação dos moldes deixaram-na entreaberta, a prova conservaria, ainda assim, todo o seu vigor, porque não é baseada na prisão do médium, mas na diferença dos moldes. Circunstância que o Sr. Atman não podia ignorar, em razão da passagem seguinte, que cito textualmente: foi Megie quem tentou a operação em primeiro lugar. Andando fora do gabinete, aproximou-se do Sr. Smedley e colocou a mão no encosto da cadeira que ele ocupava. A pergunta do Sr. Smedley, se o espírito tinha necessidade da cadeira, Megie fez com a cabeça um sinal afirmativo. Ele se levantou e colocou a cadeira defronte dos baldes. Megie sentou-se ali, conchegou seus longos vestidos e começou a mergulhar o pé esquerdo alternadamente na parafina e na água fria, continuando naquele mistério até que a forma ficou pronta. O fantasma estava tão bem oculto por suas vestimentas que não nos foi possível reconhecer o operador. Um dos assistentes, enganado pela vivacidade dos movimentos, exclamou: "E Beni?" Então o fantasma colocou a mão sobre a do Sr. Smedley, como se quisesse dizer-lhe: "Toca para ficares sabendo quem sou." "E Megie?" disse o Sr. Smedley,
Ela acaba de apresentar-me sua pequena mão. Quando a camada de parafina adquiriu a espessura conveniente, Mejia pousou o pé esquerdo em cima de seu joelho direito e conservou-se em tal posição cerca de 2 minutos. Depois retirou o molde, conservou-o em suspensão durante algum tempo e deu-lhe umas pancadas, de maneira que todas as pessoas presentes pudessem vê-lo e ouvir as pancadas. Depois me entregou, a meu pedido, e eu o guardei em lugar seguro. Mejia tentou em seguida a mesma experiência com o pé direito, mas, depois de tê-lo mergulhado por 2 ou 3 vezes, levantou-se, provavelmente em consequência do esgotamento de forças, dirigiu-se para o gabinete e não voltou mais. A parafina que lhe tinha aderido ao pé direito foi encontrada no gabinete, em cima do soalho. Chegou a vez de Beni. Ele fez um cumprimento geral e, segundo costumava, pousou sua grande mão na cabeça do Sr. Smedley. Recebeu a cadeira que lhe ofereciam e colocou-a defronte dos baldes. Sentou-se e começou a mergulhar o pé esquerdo alternadamente nos 2 baldes, como fizera Mejia, porém muito mais aceleradamente. A rapidez de seus movimentos dava-lhe a aparência de uma pequena máquina de vapor, segundo a comparação de um dos assistentes. A fim de dar aos leitores uma ideia exata das condições favoráveis nas quais se achavam os espectadores para acompanhar as operações, mencionarei que, durante a moldagem do pé de Beni, o Sr. Smedley estava sentado imediatamente à direita do fantasma, de maneira que esse lhe pôde colocar a mão em cima da cabeça e acariciar-lhe o rosto. Eu estava à esquerda de Beni e tão perto que pude receber o molde que ele me oferecia, sem deixar o meu lugar. As pessoas que ocupavam a primeira fila de cadeiras estavam cerca de 3 pés distantes dos 2 baldes. Todas as pessoas podiam ver perfeitamente a operação, desde a primeira imersão do pé até a terminação do molde. O fenômeno em si é para nós um fato tão inegável quanto a claridade do sol ou a queda da neve. Se um dentre nós tivesse suspeitado que a médium empregara um artifício sutil qualquer para nos oferecer o molde de seu próprio pé, pequeno, a suspeita teria desaparecido infalivelmente diante do aspecto do molde que Beni me entregou, depois de tê-lo retirado do pé esquerdo, à vista de toda a assistência. Não pude então reter a exclamação: que diferença! Quando Beni deu por terminada a moldagem, colocou de novo a cadeira em seu lugar e percorreu o círculo dos espectadores, apertando-lhes a mão e conversando com eles. De súbito, recordou-se de que, a pedido seu, a portinhola da gaiola tinha ficado entreaberta, e, querendo provar-nos que a despeito dessa circunstância a médium não tinha intervindo de maneira alguma na experiência, impeliu a mesa de encontro à portinhola da gaiola, depois de tê-la fechado, segurou meu braço com ambas as mãos, comprimiu-o com força sobre a mesa, como se desejasse dizer-me que eu não devia deixá-la desviar-se 1 polegada. Depois, ele se curvou para apanhar a caixa de música que encostou a gaiola em posição de declive, com uma aresta encostada na portinhola da gaiola, e a outra no soalho, de maneira que, se a portinhola se abrisse, infalivelmente atirasse a caixa no chão. Em seguida Beni se despediu e desapareceu. Falta-me declarar que a mesa não se moveu, que depois da sessão se encontrou a caixa de música encostada à gaiola, no mesmo lugar, e que a médium estava na gaiola, ligada à cadeira e em estado de transe. De tudo o que precede é preciso concluir que os moldes em parafina foram obtidos em circunstâncias tão concludentes quanto se a portinhola da gaiola tivesse sido fechada com um parafuso. Admitindo mesmo que a experiência com a gaiola deixasse a desejar, os resultados obtidos não deixam de exigir uma explicação. Em primeiro lugar, um indivíduo só tem um pé esquerdo, ao passo que os moldes obtidos por nós pertencem a 2 pés esquerdos, dessemelhantes por suas dimensões e por sua conformação. Tomando-se a medida, o pé de Beni tinha 9 polegadas de comprimento e 4 de largura, e o pé de Mejia, 8 de comprimento e 2,4 de largura. Além disso, o gabinete era tão rigorosamente vigiado que nenhum ser humano teria podido penetrar ali sem ser imediatamente descoberto. Então, se as formas de que se trata não foram moldadas sobre os pés da médium, isso me parece provado de maneira absoluta, que pés serviram pois de modelos. Psychische Studien, dezembro de 1878. Pags. 545 a 548. Medium, 1877. Pag. 195. E entretanto o Sr. Atman afirma resolutamente que, todos os relatórios dessa espécie, que deviam servir para provar a pretendida realidade objetiva dos fenômenos, têm o defeito de omitir a questão da identidade do médium e do fantasma, em virtude do isolamento ou do ligamento do médium. O Espiritismo, Pag. 89,
desejando fazer a maior luz possível sobre o modo de produção dos moldes de que se acaba de tratar e sobre o grau de semelhança entre eles, dirigi-me ao Sr. Adsead, pedindo-lhe que mandasse tirar fotografias para mim, no caso em que os moldes ainda estivessem em bom estado de conservação. O Sr. Adsead cedeu imediatamente a meu desejo e me enviou 2 fotografias tiradas pelo Sr. Schmid, em Belper, as quais deixam ver os moldes sob 2 faces, vistos de cima e de lado. Basta um olhar sobre essas provas para descobrir nelas a considerável diferença. Mas, com o fim de poder julgar com certeza ainda maior, pedi ao Sr. Adsead que sacrificasse os moldes para obter deles provas em gesso, e que me mandasse as fotografias desses últimos, assim como as medidas exatas. O Sr. Adsead teve ainda a extrema fineza de aceder a esse pedido. Colocando essas fotografias uma sobre a outra, é fácil notar a diferença de forma e de dimensões dos 2 pés. Eis as medidas que me comunicou o Sr. Adsead: pé de Mergi, periferia da planta, 19,18 polegadas, comprimento, 8 polegadas, pé de Beni, periferia da planta, 21,14 polegadas, comprimento, 9 polegadas, circunferência medida na base do pequeno artelho, 9,12 polegadas. Passemos à 4ª série de experiências de moldagens. 4. O fantasma e o médium são simultaneamente visíveis aos espectadores. Eis algumas passagens tiradas de uma conferência do Sr. Aston, feita em Newcastle, a 19 de setembro de 1877 e impressa no Medium and Albriac, Londres, de 5 de outubro de 1877, Pag. 626. Fui testemunha de fatos notáveis que se deram com a médium senhorita Faylamby. Venho comunicar-lhes o que ocorreu na sessão de domingo, 8 de abril passado, nos locais de nossa sociedade. Além da médium, a assistência constava de uma senhora e 7 homens. À chegada da senhorita Faylamby, levaram à sala designada para a sessão 2 baldes, uma com parafina fundida, outro com água fria, e colocaram-nos defronte do gabinete, à distância de 2 pés. O gabinete era formado por meio de uma cortina de fazenda de lã verde, fixada na parede por uma de suas pontas, de onde ela caía sobre uma barra de ferro curvada em semicírculo, formando uma espécie de tenda. Depois de ter feito uma investigação minuciosa do gabinete e dos baldes, instalou-se a médium no interior do gabinete. Tendo percebido na assistência uma pessoa que lhe era desconhecida, a senhorita Faylamby pediu que se tomassem todas as precauções necessárias para desviar a menor dúvida sobre a autenticidade dos fenômenos que iam produzir-se. Entretanto, a maior parte das pessoas presentes estavam persuadidas da inutilidade dos meios habitualmente empregados para obter o isolamento da médium, a saber, as cordas ou fitas com as quais a ligavam, os sinetes apostos aos nós, a prisão em um saco ou em uma gaiola, etc., pois que as forças ocultas que se manifestavam nessas sessões pareciam superarem todos os obstáculos materiais. Além disso, todas as pessoas depositavam completa confiança na senhorita Faylamby e em seus guias invisíveis. Renunciamos, pois, às medidas de fiscalização e não tivemos motivos de queixa. Após cantarmos 2 ou 3 áreas, notamos que a cortina se abria lentamente e uma cabeça saía do gabinete. A figura tinha tez morena, olhos negros, e era ornada de barba e bigodes castanhos. A médium é a loura, de olhos azuis. Via-se aquela cabeça ora aproximar-se até mostrar as espáduas, ora retirar-se, como se o fantasma quisesse certificar-se de que poderia suportar a luz. Subitamente a cortina se abriu, e diante de nossos olhos se apresentou a forma materializada de um homem. Trajava uma camisa ordinária de flanela de riscado, e uma calça de algodão branco. A cabeça estava envolta em uma espécie de lenço ou chalé. Era todo o seu trajo. O colarinho e as mangas da camisa eram abotoados. O homem me parecia ter 5 ou 6 pés de estatura. Era magro, mas vigorosamente constituído. Em seu conjunto dava a impressão de um galhofeiro esbelto e ágil. Depois de ter descrito com os braços alguns movimentos circulares, como se os quisesse desentorpecer, entrou no gabinete para aumentar a chama do gás, que estava disposto de maneira a poder ser graduado quer no interior do gabinete, quer do lado de fora. Em seguida ele apareceu de novo e se entregou a novos exercícios ginásticos. Entrou por uma vez ainda atrás da cortina, aumentou a luz e dirigiu-se para o nosso lado com andar desembaraçado e vigoroso. Entregou-se daí em diante a alguns exercícios de corpo e procedeu aos preparativos de moldagem. Abaixou-se, tomou os baldes e levou-os para mais perto dos espectadores.
Depois tomou uma cadeira que se achava ao lado do Sr. Armstrong e colocou-a de maneira que o encosto separasse a cortina a cerca de 20 polegadas, o que permitiu a 3 pessoas da assistência ver a médium. Sentou-se e começou a moldagem do pé. Durante os 15 minutos que durou a operação, os experimentadores podiam ver ao mesmo tempo o fantasma e a médium, iluminados mais que suficientemente. T. Medium, 5 de outubro de 1876.